E aí, pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Como vocês podem ver, ambiente um pouco diferente aqui dos vídeos aqui no geral. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu grande treinador e atleta também, o Heitor. E aqui a gente vai falar um pouco sobre tudo ali. Vou primeiro pedir ali pro Heitor ele explicar um pouquinho sobre a história dele no Strongman. Aqui o Heitor, para quem não conhece, é um Strongman muito foda. Ele já teve alguns resultados ali, assim, os melhores do Brasil, principalmente ainda na nossa categoria ali, até 90 quilos. Vou pedir para ele dar um overview sobre isso. E também a gente falar sobre como vai ser a preparação até o Mundial, como é o Mundial em si da Ultimate, todos esses pontos. Mais uma vez, Heitor, muitíssimo obrigado pela presença e se apresenta aí para a galera. Primeiramente, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de estar acompanhando você nesse Mundial. Eu tive a experiência de estar 2 vezes nessa mesma competição na Alemanha, então eu sei que você vai gostar muito e poder fazer parte disso me deixa muito contente, tá? Então, pessoal, meu nome é Heitor Alves, sou atleta de Strongman, aí meu primeiro contato com o Strongman foi em 2015, assistindo o Força Bruta, quando o Zydrunas Nazaviskas fez o recorde mundial de log lá na areia de Copacabana. Aquilo lá me encantou bastante, assim. Eu nem sabia que existia o Strongman, acho que o Lucas conhece mais tempo do que eu, mas naquele momento ali eu vi que era uma coisa que eu gostaria de fazer. Só não sabia que existiam categorias de peso, sabe, e tudo mais. E por, não posso dizer acaso, realmente Deus me colocou nesse caminho. 2 meses depois, aqui na minha cidade, teve uma competição de Strongman. Não tinha divisão de peso, eu competi lá, nem fiquei colocado. Mas quando eu descobri que tinha um pessoal que treinava aqui, eu comecei. Faço musculação desde 2006, né? Eu já tenho 37 anos, mas quando eu cheguei no Strongman, a minha vontade de estar inserido nisso aí foi uma paixão, assim, à primeira vista, assim como o pessoal fala, parece até meio clichê, mas eu tive a oportunidade ali, de 2015 para cá, tive alguns hiatos ali, infelizmente por causa de trabalho e tal, 2019, 2020, em 2021, troquei de profissão, que eu comecei, eu fui barbeiro durante 13 anos, eu troquei de profissão, e essa nova profissão, ela me possibilitou deixar os fins de semana ali mais flexíveis para eu treinar, então eu começo a competir um nível um pouco mais alto em 2021, na Fall, então a minha primeira participação foi na categoria até 105 quilos, e aí eu fiquei em segundo na minha primeira competição, atrás do Barbeta, por meio ponto. Foi uma felicidade muito grande de ver que eu já estava ali, nível brasileiro, muito bem. Todos os anos de treino me ajudaram. E ali, dali para frente, eu ainda competi umas 2 vezes na categoria 105, justamente porque o nível brasileiro, pelo menos na minha safra ali, ele não estava tão alto. Aí eu falei, bom, se eu quero ser melhor, então é melhor eu me puxar numa categoria que, mesmo que eu não ganhe, né, que eu possa ali competir bem. Então eu competi no Grand Prix, que seria o mesmo que você competiu para conseguir a vaga do Mundial, na categoria até 105 quilos, e ali eu fiquei em quinto colocado. Então a minha segunda colocação foi quinto, atrás ali de um russo, que até competiu no Arnold esse ano, na categoria Open, o Leon. Aí também competi ali com pessoas de outros países, o Adrian, que também é da Suécia, tal. Foi uma experiência muito bacana. E dali eu já comecei a olhar para o mundo. Eu falei, bom, nível mundial é outra coisa. Então, se eu começar a trabalhar aqui na categoria 90, eu posso sair daqui do Brasil para tentar alguma coisa diferente. Então, eu acho que esse foi o grande divisor de águas, porque eu tinha uma estrutura para baixar para 90 e poder competir fora do país. Então, minha primeira experiência fora do país foi através de uma seletiva da Stat Monster, que até você fez esse ano, né? Eram 246 atletas no mundo inteiro fazendo uma seletiva simultânea, onde os 10 primeiros conseguiam vaga, e eu fiquei em oitavo de 246. E aí isso me garantiu uma vaga para Inglaterra. Então, em 2023, graças a Mônica Sato, que é uma grande amiga minha, ela também foi convocada, né, porque ela ganhou a seletiva, e eu junto com ela ali, eu consegui a segunda colocação na categoria até 90 no Static Monster. Então foi meu primeiro mundial, assim, que eu já tive uma colocação expressiva.
né? Então, ali ele foi me trazendo mais experiência, né? O Stat Monster é uma competição bacana para quem está começando, justamente porque são 2 movimentos, até lembra um pouco o powerlifting, né? Que são 3 pedidas, aí você soma a máxima ali, quem tiver maior número de peso ganha. É um tipo de competição que também não existe de todas as capacidades do atleta ali. Então, para quem está começando, né, mesmo no nível internacional, pega uma experiência de viajar fora, de entender como é que os árbitros e a organização funciona, e foi bem bacana. Bom, isso foi em 2023. Eu vou pegar minhas medalhas aqui, porque fica mais fácil de eu ir olhando e imaginando. Claro, por favor. Ó, pessoal, você vê que é bem poucas medalhas que o Heitor tem aí para apresentar, né? Ó, até acabei de ver que eu passei uma aqui, né? Em 2022, eu competi meu primeiro Arnold South American, onde eu fiquei em segundo colocado, atrás de um atleta chamado Bruno De Rosa, que aquele cara, ele tinha um futuro muito grande, ele era do cross, também fazia outras atividades, o cara destruiu nessa competição. Então, em 2023, eu fui para esse Stat Monster que eu falei para vocês. Aqui eu tenho a medalha de segundo colocado, foi em Londres, uma experiência muito bacana. E aí, eu comecei a participar dessa mesma competição que deu vaga para o Mundial, na categoria até 90 quilos. Então, eu acho que biotricampeão da categoria até 90, acho que foi 2023, 2024, 2025, não, 2025. Não, 2025 foi você, né? Não, Isso. eu sou 2026. 2026. Então, eu acho que eu consegui 2023, 2024, 2025, se não me engano, ou 2024, 2025. Me levou para a Alemanha. Foram experiências muito bacanas. A primeira vez que eu fui lá, não fiquei tão bem colocado. Isso aqui é de 2024, lá em Fuda, mas fiz bastante amizade lá. Infelizmente, e aí entra a relação de estar tudo muito organizadinho. Você sabe dessa história que eu cheguei no dia errado. Eu achei que ia competir na sexta, a competição era no sábado. E para quem compete categoria de peso, a parte crucial é você conseguir tirar o peso para pesar e depois subir o peso novamente. Por quê? Todos os atletas de strongman, eles não ficam na categoria, no peso da categoria. Normalmente os atletas de strongman, eles ficam com 10 quilos a mais, 12 quilos a mais, 8 quilos a mais. E aí, na finaleira ali, eles tiram esse peso. Por quê? Porque eles têm mais massa muscular para treinar, é mais tranquilo, tem mais força. Então, essa estratégia que os melhores do mundo fazem, eu estava ali atrás dos melhores do mundo, fazer isso. Infelizmente, cheguei atrasado, o organizador ainda me deu uma colher de chá para eu poder pesar. 4 horas depois consegui chegar para a pesagem. Cheguei no dia, tive uma performance muito aquém do que eu gostaria. Mas foi uma experiência muito bacana. Isso foi na sexta-feira. No domingo a gente teve uma competição que o nome dela era uma competição em grupo, que até na verdade essa medalha aqui, que é da competição em grupo, essa daqui é da individual de participação, né? Aonde a minha performance que era para eu ter feito na sexta, eu fiz no domingo. Isso foi muito legal para mim, porque eu falei, cara, o problema não foi que eu fui muito mal. Infelizmente, eu não tive tempo para mudar minha estratégia pelo acontecido. Isso me trouxe muita maturidade. Então, ao invés de chegar aqui no Brasil muito decepcionado, muito triste com a minha colocação, eu cheguei muito motivado para eu continuar melhorando, porque naquela performance de domingo, que a gente competiu, em vez da categoria 90, competir na 105, eu consegui fazer cargas maiores do que eu teria que fazer na competição. E isso mostrou, eu falei, não, estou no caminho certo. Então, eu continuei aí buscando melhorar. Em 2025 ainda, eu fui bicampeão. Não, desculpa. É que eu estou 2 vezes campeão do Arnold. Acho que foi em 2023, eu fui primeiro colocado do Arnold. Aqui, de 2024 eu não competi. E aí, depois dessa competição, o Arnold sempre tem em abril, aí eu consegui agora, em 2025, ser bicampeão do Arnold. Aonde meu objetivo era competir na categoria 105, justamente porque o nível estava um pouco abaixo. Uma semana antes, 9 dias na verdade, pra ser bem exato, eu descobri que tinha um atleta, que é o Diego Vanezuela, que ele é o melhor da América Latina, ele tanto é que ele ganhou agora 2026, e eu descobri que ele ia competir, e eu falei, cara, eu preciso competir com esse cara.
não adianta eu ir para 105, eu tenho que me provar com os caras da 90. Então eu estava pesando 103 quilos 9 dias antes da competição, e nessa competição a gente teve uma característica que a pesagem foi no dia. Então, de 102, 103 quilos, um dia antes eu estava pesando 88, 9 dias depois que eu decidi competir no 90. Então foi uma experiência bem interessante também. Essas experiências são bacanas porque eu consigo passar tanto pro Lucas, quando eu vou falar de alguma coisa, a estratégia que vai fazer, que deu certo, que não deu certo, que a gente pode testar. Porque nesse caso eu fiz 2 jejuns ali no finalzinho para conseguir bater o peso, um de 24 horas e um de 36 horas. E mesmo assim, eu consegui ali conquistar o bicampeonato no Arnold South America, onde foi uma experiência realmente muito difícil. Eu ganhei do Diego por 1 ponto. A competição inteira, acho que foi a competição mais acirrada, assim, que a gente sabia que qualquer um dos dois podia ganhar, então foi uma experiência muito bacana. Depois disso, a próxima competição foi a Ultimate, que é a mesma competição que você vai competir. Essa aqui é a medalha, então eu fui o primeiro brasileiro da história a conquistar um título na Ultimate, então foi bem bacana que o organizador ali, o locutor, que é um amigo meu, trouxe isso à tona, falando disso, foi bem legal, assim, a experiência que eu tive com todos eles. E, assim, uma coisa que aconteceu que é bem marcante, né, que eu tinha ficado em 12º no ano passado, e aí eu venho, né, naquela, não sensação de redenção, é óbvio que a gente sempre quer ganhar, né, mas eu falo, cara, eu sei que eu poderia fazer muito melhor, eu cheguei no dia certo, eu comi certo, eu bati o peso, e agora eu quero fazer o meu melhor. E, infelizmente, na segunda prova, o equipamento caiu no meu pé, e eu imaginei que eu tinha quebrado meu pé, né, tanto é que a gente tem a almofada do pé ali na parte de baixo do calcanhar, ele estava solto, eu não conseguia colocar mais o pé no chão. E quando eu vou colocar o tênis para continuar a prova, eu senti isso, eu falei, cara, quebrei meu pé. E foi um negócio ali de entre eu colocar o tênis e pensar nisso, foi uns 9 segundos. E eu falei, enquanto eu conseguir continuar, eu vou continuar. E aí eu segui nessa prova aí, que eram 13 atletas, eu ainda consegui ficar em quarto, só pisando com a ponta do pé. Muita gente me ajudou, foi até onde que eu conheci o Anthony, que é um bicampeão mundial da categoria 105, um cara que fez história, acho que é o maior atleta da categoria 105, né, conquistou ali 2 mundiais da OSG, então um cara extremamente expressivo. Fiz amizade com ele, que segue até hoje, e hoje ele é um dos meus mentores. E aí seguimos a competição ali, e a conclusão foi que eu fiquei em terceiro lugar, foi muito bacana. Vindo disso, né, isso aí foi em junho de 2025, a gente teve uma competição na categoria Open, onde eu falei, cara, essas cargas aqui, elas estão no nível 90 mundial. Então, eu vou tentar puxar um pouquinho a régua aqui para ver se o pessoal aumenta essas cargas. Então, esse meu pé, eu fiquei uns 3 meses mancando, né? Então, em julho, até ontem eu vi um vídeo aqui, hoje, eu fazendo a prova, aí eu saio da prova, tipo, tiro o sapato e começo a mancar. Então, eu tive um mês para competir na categoria Open. Então, no caso, eu gastei ali, desse um mês, 10 dias descansando, e o resto do tempo, mais 10 dias me preparando, e uns 7 dias fazendo o descanso para poder competir. Então, eu competi ali contra 8 atletas da categoria Open e fiquei em terceiro lugar também. Foi na minha primeira categoria, na minha primeira competição na categoria Open. Eu vou tentar ir ser um pouquinho mais rápido para esse vídeo não ficar muito longo, só falando que eu fiz ou não fiz, né? E depois disso, infelizmente, em setembro, eu tive um rompimento de peitoral, 50% do meu peitoral estava me preparando para o USG, que é a competição mais importante que a gente tem no cenário hoje em relação ao prestígio. Foi um baque muito grande para mim. Em setembro, em novembro, já estava muito bem recuperado, já estava ali batendo recordes e tudo mais. Foi uma coisa muito positiva para mim. Em janeiro, eu fiz a competição junto com o Lucas. No caso, ele competiu na 90, eu competi na categoria 120. Conquistei ali o primeiro lugar, consegui um recorde sul-americano de levantamento terra. E depois disso, tive ali uns 25, 30 dias para me preparar para o Arnold Ohio. E aí eu fui o primeiro brasileiro da história a conseguir uma final no Arnold Ohio. Fiquei em sexto de 21 atletas. Foi uma
competição muito bacana, fiz um network muito bacana. Então, vim dessa lesão, peguei ali categoria 120, fui na 90, consegui ficar na final. E depois disso, agora, no Arnold Brasil, eu busquei me desafiar de novo, de 14 atletas na categoria Open, sem limite. Fiquei em quarto colocado. Infelizmente, um dos equipamentos que eram o que mais ia me ajudar ali na competição, ele acabou quebrando. Tivemos que trocar a prova e isso me deixou fora do pódio, né? Tô falando isso porque todos os atletas que estavam ali, é uma coisa meio que unânime, né, assim, sabendo o equipamento. Mas foi muito bacana. E agora eu ganhei o convite, possivelmente por causa do Arnold, Ohio, que eu fiquei ali, né, na foto ali entre os 6. A PSL, que é a Pro Strongman League, que quando a gente pensa nos atletas, é a competição hoje mais promissora, que os atletas gostam mais, tanto é que eu recebi um convite, eu não vou pagar a inscrição, normalmente a gente paga ali 1,5, né, quase R$ 2.000 de inscrição, tem prêmio em dinheiro, o pessoal realmente tá ali para o atleta, só que é uma competição muito, muito difícil. Eu mostrei pro Lucas, é uma competição muito difícil, e eu comecei ontem a minha preparação. Então, eu estou bem contente por esse desenvolvimento. Eu talvez tenha me delogado um pouco aqui, possivelmente esquecer algumas coisas, mas para também não ficar falando só de mim aqui, porque o negócio mesmo aqui é falar mais sobre a sua preparação, como quem está desenvolvendo e tudo mais. Não, perfeito. Heitor, tem que deixar todo o tempo para mostrar ali. Eu já falei para você, assim, inúmeras vezes, você é um atleta que eu admiro muito, assim. A gente sabe como no Brasil, muitas vezes é meio difícil acesso a equipamento, acesso à competição, a diferença do custo ali, pô. Você vai para uma viagem no exterior, só a inscrição já é muito caro, tem todos esses custos ali, e a gente tem que balançar a vida ali, tanto as coisas do dia a dia, quanto os treinos, e a gente sabe que muitas vezes o treino demora 4, 5 horas ali para fazer, então tem todos esses equilíbrios. Então, primeiramente aqui, parabéns por todas as suas conquistas. Mais uma vez, você é um atleta de strongman muito fora assim da média aqui, assim, tenho você muito como referência. Então, eu fico muito feliz de hoje poder ser treinado com você. Obrigado. Eu fico contente também da oportunidade e vamos fazer isso acontecer, porque eu tenho total certeza que você tem condição, né, de fazer algo como ou com certeza melhor do que eu fiz. Você é um cara mais novo, hoje tem aí boas informações, né, não tem lesão, então assim, você tem um caminho para seguir aí, que possivelmente muito menos erros que eu segui, tanto é que eu tinha falado para você, cara, em 2 anos eu subi 2 quilos do log, e aí estudando, em 10 meses eu subi 10, né? Então, quando a gente tem um caminho mais visível, essa evolução ela acaba acontecendo não mais rápido, né, mas da maneira correta, e às vezes a maneira correta faz com que a gente acelere um pouco mais esse processo. Não, com certeza, com certeza. Bom, mas aí, Heitor, e perguntando ali mais referente ao Ultimate, assim, o que que você vê de diferente? Porque eu entendo que cada competição é muito diferente, tem os seus padrões ali do Arnold, tanto do Arnold Ohio quanto do South America, da Pro Strongman League, o ASG. O que que você vê de diferente ali em específico do Ultimate, ali, as características, né, dele? O que eu vejo da Ultimate é uma competição mais equilibrada, onde ela realmente quer que o atleta seja forte e dinâmico, que é o que eu acho que seria o correto. O Arnold, ele tem uma característica de ser uma competição mais pesada mesmo, menos provas, provas mais pesadas, e o Ultimate, pelo que eu vi, assim, né, nas outras competições, eles prezam bastante pelo peso, então você vê que não são cargas absurdas, porque eles querem que o atleta consiga fazer, mas eles não facilitam. Eles têm uma organização lógica muito bacana, que assim, eles trabalham as provas baseado na economia das capacidades físicas. Tem competições que não ligam muito para isso, igual a competição que eu vou agora. Então, o que eu vejo de característica é basicamente eles fazendo uma competição muito equilibrada. O que seria isso? Tem um amigo meu que eu conheci também na Ultimate em 2024, tive o prazer de trazer ele em 2025 aqui para o Brasil, que é o Zach McCarley, que ele fala sobre a teoria do Strongman, e aí ele descreve, né, as 6 categorias, né, que seriam ali movimentos acima da cabeça, provas estáticas, provas dinâmicas, medleys, miscelâneas, provas de carregamento. Então, assim, o que eu vejo na Ultimate é que eles realmente olham
a estrutura, vamos dizer assim, tradicional como deveria ser, aplicam essas provas muito bem elaboradas e com uma carga digna de uma competição mundial. Então, acho que é uma competição muito bacana de fazer. Eu gosto muito da construção dela. Não, com certeza. Até você me mostrando da própria competição da Pro Strongman League ali, você vê a diferença, assim, até de como o pessoal pensou as provas. Com certeza uma competição muito mais voltada, pensando que muitos atletas não vão completar em comparação com a da Ultimate. Você vê essas mudanças assim de estrutura das provas ali no geral. E também queria te perguntar, pô, você foi o primeiro brasileiro a chegar ali no pódio, chegando em terceiro lugar ali, assim, competindo com um pessoal muito, muito bom na categoria. No mesmo ano ali, se eu não me engano, o Bunny competiu, que ele também competiu na USG também, certo? Sim, o pódio foi o Bunny e o Lingman. O Bunny, ele foi 2 vezes campeão da Ultimate, que foi esse ano, em 2023. Eu competi em 2024 com ele, infelizmente ele ficou, acho que, em quarto. E o Lingman, ele ficou em segundo e ficou em primeiro na USG. Nossa, então, dois caras assim que estão no top do top do top da categoria. E como foi competir assim com todos eles ali? Tipo, pô, querendo ou não, a gente tem um pouco menos de contato, acho que no dia a dia, pela distância, assim, física mesmo, a gente não tem a capacidade de estar lá com eles todo o tempo. Como foi esse contato, justamente, por ser do Brasil, se tem alguma visão que eles têm do Strongman no Brasil, do Brasil no geral, assim? Bom, pessoal, sendo bem sincero, eles nem conhecem o Brasil, né? Tipo, você vai conhecer Rio de Janeiro, Carnaval, tá, e tudo mais, porque a gente não tem realmente uma história no Strongman, né? Que não sendo falsa modéstia, eu acabei trazendo um pódio, né, pra gente. Cara, eu tive uma experiência muito bacana, porque eu acredito que eles viram o cuidado que eu tive, até porque eu fabrico os equipamentos. Eu levei um presente para cada um deles, com nome personalizado, mostrei o interesse e o quanto que eu gosto do esporte. Então, assim, o Victor Lima, ele ficou a competição inteira junto comigo, me ajudando, conversando comigo. O Bunny também, a gente trocou ideia, ele é um pouco mais fechado, ele é tcheco, não sei se é uma relação cultural, mas o Lingman é um cara até que vira e mexe, a gente conversa aqui. E não só eles, como organizador, né? O Voikan, que é o organizador da Alemanha, a gente fez uma amizade muito grande. Ele vai vir para o Brasil, acho que ano que vem ele vem para o Brasil. Tem vários atletas que eu conversei que ano que vem estão a fim de vir para o Brasil. Então, assim, eu acho que tem um pouco sobre a minha característica, né, de ser mais extrovertido, de ter vontade, de puxar e tudo mais. Mas todas as minhas experiências, em todas as viagens, eu fiz amizade com o pessoal, eu puxei o pessoal para vir para o Brasil. Tanto é que o Zac McCarley veio para o Brasil porque ele falou, cara, eu quis vir para o Brasil porque eu vi você como eu era novo, a vontade que você tem do esporte, tá, e tudo mais. O Anthony, a gente fez uma amizade muito grande, e ele também tem vontade, não sei se ele vai vir esse ano para o Brasil, tem alguns 4 atletas mais ou menos aí que vão vir para cá. Então foi muito bacana, assim, não tenho o que dizer, né? A minha experiência foi muito boa. Tanto é que eu tenho um documentário que eu te mandei, que foi um amigo meu que mora na Estônia, que foi lá para a Alemanha só para a gente conhecer pessoalmente, para poder fazer esse entrosamento, me ajudou muito. E é isso. Perfeito. Inclusive, pessoal, vou deixar aqui também o link para o documentário. Quem quiser assistir, vale muito a pena ali, mostrando toda a competição, como é que foi. É um documentário bem completo, assim, acho muito proveitoso para quem gosta do esporte, ver como é que é a gente indo para lá. Ali para um país que, no geral, tem muito mais experiência com o esporte do que a gente, e como é toda essa interação com todo mundo. Essa é mais uma coisa que eu acho muito da hora, Heitor. Todo o seu network que você faz com o pessoal, acho realmente muito bom, e muito bom não só para você, atleta, Heitor, mas como para todo o Strongman no Brasil, abrir assim essas muitas portas. E também, ao mesmo tempo, mencionando aqui para todo mundo, como o Heitor falou, ele faz muitos equipamentos aqui. E eu mesmo uso vários equipamentos do Heitor, e acho que isso traz uma profissionalização muito grande para o esporte. Querendo ou não, o Strongman ele exige muito todos esses equipamentos muito específicos, e a gente precisa de um carinho para ser feito ali, como que vai ser feito, para a gente poder competir em igualdade com todo mundo e também poder treinar aqui tendo uma segurança ali com a gente, porque
querendo ou não, os equipamentos eles não servem só para você performar melhor, mas para você ter mais segurança enquanto está performando. Então, vale muito a pena. Vou deixar também o link aqui do Instagram do Heitor para todo mundo poder seguir com isso. Mas falando agora da competição em si, que a gente vai ter, Heitor, que eu vou competir ali no dia 26. O que você acha até agora de como foi a preparação? Eu sei que a gente não está tanto tempo, estamos mais ou menos 3 meses ali treinando junto. O que você viu de evolução? O que você acha que ainda temos bastante para evoluir, que com certeza temos? O que você acha, assim, no geral? Vamos lá. Um ponto muito importante, pessoal. Eu sempre vou prezar muito pela saúde do atleta para que ele não se machuque. Então, quando o Lucas veio conversar comigo, tanto é que ele tem um ótimo treinador, eu conheço o Luciano há bastante tempo, né? Um cara que eu admiro bastante. Tanto é que eu até falei para ele, cara, se você quer treinar comigo, eu aceito, porque eu sei que é uma vontade sua, mas conversa com o Luciano, eu quero que seja tudo certo, eu quero que vocês, né, se a gente for ter esse entrosamento, que converse com ele certinho, porque eu tenho bastante apreço por ele. Então, quando você vem de uma competição, de um outro treinador, você teve uma outra competição, 15, 20 dias depois, eu não lembro, um mês depois, 20 dias depois, eu consegui pegar esse finzinho, né? Provavelmente eu fiz uma preparação bem esquisita, bem atípica, né? Acho que possivelmente você nem ia imaginar que fosse alguma coisa assim, justamente para tentar fazer o máximo de performance, mas fazer ali uma descarga de toda essa preparação, porque toda preparação, gente, ela tem um custo para o atleta, né? O custo, às vezes, da saúde, né, de chegar mais perto, quanto mais perto de um limite você está ali, às vezes não está muito bem calculada uma lesão, igual eu rompi meu peito por uma negligência minha, né, uma vontade, né, a gente tem que ser muito pontual no que a gente vai fazer. Então, assim, a gente começou o seu trabalho depois da segunda competição, né, e o que a gente trabalhou? Técnica. A sua técnica melhorou muito rápido. Por quê? Porque a gente deixou de lado toda a relação de carga e fomos aprender os fundamentos ali do que eu pude aprender durante esses anos. Então, você teve uma evolução muito grande. Essa evolução, eu fiquei muito contente, não sabia que ia ter uma evolução tão grande. Até uma pergunta que você fez assim, quais são as métricas, Heitor? Falei, cara, não faço a menor ideia do quanto que você vai desenvolver. A preparação vai te dizer. Então, assim, dentro de toda essa preparação, acho que a maneira que eu estruturei, não sei se é bem parecida com o que o Luciano fazia, mas ela foi muito, com muita calma, né? Porque, assim, agora ela vai intensificar um pouquinho mais, em que as cargas sobem um pouquinho mais, você está respondendo muito bem, né? Tanto é que você viu que nos seus Terra Hall já tem PRs aí que você sente, você fala, cara, não faz isso aqui desse jeito, pô, parece que tem umas 3 repetições a mais aqui. Isso tudo já te mostra. Às vezes a gente não vê num PR, porque às vezes nem é tão bom fazer, mas a gente vê ali no dia a dia, né? Igual na Atlas, né? Pô, tem muitas coisas que você bateu PRs ali que eu falo? Que vão nos colocando no jogo. Então, quando a gente começou a preparação, tinha uma métrica ali do que você conseguia fazer, a gente limpou bem os movimentos, foi melhorando, aí a métrica foi subindo. Falou, opa, já tô meio aqui, opa, isso aqui tá mais fácil do que eu imaginava. Então, assim, eu tenho boas perspectivas para você, né? Eu acredito que você tá novo ainda no esporte, mas você evoluiu bastante, né? Tem bastante para a gente evoluir ainda nesse finzinho, que são aí uns 50 dias, que é o momento onde a gente vai começar a intensificar, a gente vai até conversar, que nem você falou daquela possibilidade de fazer 2 treinos de strongman na semana, e esse é um momento onde é que vai fazer sentido, a gente pode falar um pouquinho sobre a estratégia, não tem problema nenhum falar sobre relação estratégica aqui, porque nesse momento faz mais sentido, que a cada fase da preparação, a gente está querendo desenvolver alguma coisa. Às vezes a gente quer primeiro desenvolver hipertrofia, para você ter um suporte, os exercícios mais auxiliares, para que você não venha se machucar, o seu cardio, para que você consiga se recuperar mais rápido, a sua técnica. E são coisas que são multifatoriais. Né? Uma grande diferença entre o strongman e o power e a musculação é que o strongman, por ser ali o atletismo de força, ele trabalha com muitas capacidades físicas que, se você não souber ordenar elas em uma relação lógica, você começa a perder performance porque uma vai concorrer com a outra. Que é o que entender um pouco de powerlifting, entender um pouco de musculação faz com que a maioria dos atletas que não estudam a fundo a preparação comecem a se perder.
E aí o que eu acho que você experienciou quando a gente começou a trabalhar junto, não que o Luciano não fizesse, mas aí eu faço, obviamente, da minha maneira, a gente tentar sincronizar isso para que essa performance vai ser construída. Então, a preparação, ela é diferente da musculação, que a gente chama que é escalonado. Toda semana você está tentando subir um degrauzinho. Às vezes a gente vai acumular um trabalho onde é que você vai começar a perder, e aí depois, quando você transmutar isso, você faz uma escala muito maior. Então, ela é uma curva de evolução muito maior, porque o objetivo é ter a maior performance na competição. Consegui responder a pergunta? Não sei se Não, eu... tá claríssimo, tá claríssimo. É esse o intuito mesmo aqui, Heitor. E, assim, perguntando mais especificamente ali, sei que tem algumas coisas que hoje estão ainda distantes da minha realidade, como você falou, ainda estou há pouco tempo no esporte, tem muitas coisas a evoluir, assim. O que que você acha que mais ainda tem para evoluir? Porque eu entendo que em todos os esportes de força tem sempre aqueles momentos que você dá um leve clique e daí ele evolui consideravelmente mais. O que que você acha que ainda falta assim de exercício para dar aquele clique para ter essa evolução? Tá, uma coisa que eu já falei com você em off é que é a capacidade de acomodação de carga. Vamos supor, talvez se a gente treinasse juntos, a gente fizesse um treino de 6 horas, eu finalizaria esse treino de 6 horas, com 2 horas de treino você quebraria, por causa da exposição ao treino. Então, assim, isso parece muito simples, mas o atleta, ele basicamente é os anos ou a intensidade que ele fez. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê um cara que nem o Bunny com 19 anos e fala, cara, mas como é que o cara tem 19 anos e o cara é bicampeão mundial? Primeiro, tem relações genéticas que são fora do nosso conhecimento. Né? A gente tem a relação genética, que ele pode ter uma relação de coordenação de um esporte anterior muito grande. Eu já vi o Bunny ali com 15 anos fazendo 360 de cangalha, então, tipo, o cara tá com 20 agora, então não é de ontem que ele tá fazendo isso. A boa estrutura, né? Então, quando você tem um treinador desde muito cedo, que ele te ensina toda a técnica, você encurta muito o caminho. E, às vezes, quando você não se machuca, né, quando você passa durante bastante tempo, nesse meio tempo ali que você não tem um bom técnico, às vezes você vai aprendendo e vai construindo isso. Então, assim, o que eu vejo de você é que você teve uma base muito boa, só que o que vai fazer você evoluir é igual, você vai para essa competição, você vai pegar um ritmo internacional de competição. Nesse ritmo internacional de competição, quando você volta, a sua cabeça como atleta já muda, né? As cargas, aí você vai se expor mais às cargas, porque você teve que se expor na competição, e é uma relação também de toda de uma logística, né? Que nem se fosse, você mora meio longe dos treinamentos, né? Você tem que viajar para fazer isso. Ah, mas se eu fizesse 3 vezes por semana strongman, seria melhor? Não exatamente, porque a gente precisa passar por algumas coisas que talvez 70% do treino, 80% a gente está na academia mesmo, construindo alguma coisa para a gente fazer o treino strong. E essa relação da acomodação é isso. Às vezes faço, puta, mas será que não seria legal a gente fazer 2 treinos strong? Eu falo, cara, vou treinar o treino, porque assim, uma relação do treino muito importante é o que a gente chama de dose ótima. É aquela dose perfeita para aquilo que você tem. Se eu divido e te dou uma dose subdosada ou superdosada, qualquer um dos dois não vai resolver muito. Né? Algumas das vezes que eu falei para você, poxa, eu não rendi tanto no treino. Aí eu falei, cara, mas eu não queria que você rendesse. Obviamente que eu gostaria que você completasse, mas o objetivo principal é saber o quanto você está conseguindo acomodar o treino, porque é o meu termômetro. Acho que mais ou menos isso. Não, perfeito, Heitor. E obrigado também por todas as puxadas de orelha ali, né? De vez em quando também muito importante também durante o treino. E como você falou, acho que teve uma evolução muito grande, mas ainda tem muita coisa a evoluir, assim, acho que no geral. Você quer que eu E, fale um pouquinho sobre essas quais eu acho que deveria evoluir? Acho que você fez essa pergunta, né? claro, Sobre, claro, por favor. ó, quando a gente pensa em nível mundial, o que a gente vai fazer? A gente chama de modelagem no esporte. Então a gente pega a lista de frequência de maior, dos atletas que estão ali no topo e a gente começa a fazer uma comparação de quem você é e quem é o atleta.
Então, assim, para que a gente rastreie o que você precisa, dentro do que você faz e o que você vai fazer, a gente pega essa lista e faz isso. Então, vamos supor, hoje, um atleta da categoria 90 Elite, ele vai ter um levantamento terra de 340, pelo menos, para cima. Por quê? Porque as provas, quando você vai fazer um terra para repetição, está em 290, e quem vai ganhar essa prova, ele está fazendo entre 6 a 10 repetições. Para que você consiga fazer entre 6 a 10, você tem que ter um percentual de um RM mais alto. Então, assim, por que eu tenho que ter 340? Porque se tiver uma prova que você tem que fazer 290 para repetição, e se você não chegar numa média de 5 para cima, você vai para baixo. E assim, o Strongman, ele é pontuação. Bom, Atlas que vai ter, vou olhar as provas que tem na competição, né? Que nem a Atlas, que a gente já tá fazendo 150. Tipo, um atleta de elite ali, ele vai ter que estar fazendo ali uns 180 quilos, pelo menos, né? E a gente tem um recorde de 200 quilos. Então, o cara que faz 200 quilos, quando o cara vai fazer uma prova de loading de Atlas, ele vai conseguir fazer muito rápido, porque ele tem uma reserva muito grande. Então, assim, que nem o Farmer, é uma característica que eu vejo que a maior parte dos atletas não tem uma pegada tão boa. Então, 15 atletas ali, às vezes a metade não completa, quando a gente pensa em nível mundial, que normalmente elas estão ali entre 280, 300 quilos. Então, assim, vamos supor, no Farmer seria interessante, isso não, tô falando nível, a gente fala assim, puta, eu claro, sou o Lucas, eu quero ser elite, né? Não tô pensando, tá pensando nesse desenvolvimento, onde é que a gente vai chegar, onde eu quero chegar, onde é que você vai chegar. Ter um farmer ali de 300 quilos, 310 quilos, né, no total das mãos ali, para você fazer 20 metros. Aí, o Excel hoje tem que ser alguma coisa entre 140 quilos, 145, o log também perto disso. Esses são os movimentos mais básicos, né, que a gente fala. Então, assim, um dumbbell, né, eu tô falando das provas mais tradicionais, né, que fica mais fácil. Um dumbbell seria interessante fazer ali perto de 100 quilos. Então, essas são métricas que eu tô falando para você, mas são métricas que eu coloco para mim também. Uma cangalha ali que você faça 400 quilos é uma cangalha boa, vai ter atleta que vai estar fazendo mais que isso, que nem na OSG, a cangalha foi 363 quilos na última OSG, 2 anos atrás, o Bunny fez em 9 segundos para eu acho que foi 14 metros, se não me engano, então ele fez o recorde ali, e aí você começa a ter um parâmetro. Obviamente, a gente tem as limitações de tudo, né, da nossa altura, do nosso peso, do quanto que a gente consegue investir de grana, tá, e tudo mais, mas aí a gente faz o quê? Bom, eu tenho que pegar qual que é a média boa ali, e eu tenho que ver, eu como atleta, quais são as minhas vantagens do meu corpo. Então, o Strongman é basicamente um jogo de xadrez. Nesse jogo de xadrez, que nem assim, vou dar um exemplo aqui muito prático, talvez ajude bastante quem está falando. Lá na PSL vai ter uma prova que vai ser a penúltima prova, que vai ser uma cangalha, né, a superior, que a gente coloca nas costas que está andando, 363 quilos para 12 metros, se não me engano. E aí, quando você volta, você pega um log lift e faz 3 repetições para 129 quilos. Isso em 1 minuto. Aí depois você tem que, acho que, bater lá e finalizar seu tempo, se não me engano. Eu sou bom na cangalha, eu tenho que ficar mais coordenado, mas eu sou muito forte, eu tenho 425 para 5 metros. Então eu tenho uma reserva. O que eu decidi? Como o meu log não é tão bom, e a sapatilha de LPO, que é como você falou, como é que é importante os equipamentos, ela me ajuda bastante a estabilizar, eu optei por aprender a andar na cangalha com a sapatilha, e talvez até piorar um pouquinho, mas eu tenho uma reserva que aí eu vou me adaptar com isso, para que quando eu chegue no log, eu possa fazer o melhor possível daquele log, porque o meu PR é 138 e são 3 para 130, não tem essa carga ainda. Então, como você em algumas provas, tem várias provas ali que eu ainda não tenho a carga e vou ter que conquistar. Então, acho que isso é uma relação estratégica. Quem eu sou, quais são as provas, qual é a melhor configuração. Tipo, um atleta perguntou, Heitor, quais são os seus maiores rivais? Eu falei, irmão, eu nem vou gastar meu tempo olhando. Eu sei que tem os melhores do mundo lá, velho. Tem tanta coisa aqui que eu preciso resolver que olhar para o que eu vou ter que fazer, a única coisa que eu tenho que fazer é o máximo. Eu não tenho mais opção, entendeu? Eu tô num ponto assim, cara, não adianta eu olhar pro lado, não, é só olhar para frente. Não,
Perfeito, Heitor. Muitíssimo obrigado. E acho que vai ser muito bom para todo mundo, inclusive, que está começando, querendo começar no esporte, ter uma noção de acho que como é o mindset que você tem que ter ali para todas as cargas, ter uma noção de quanto está distante, do que precisa fazer, assim. Então, obrigado por todo esse overview. E para finalizar aqui, Heitor, queria perguntar, você agora, Heitor, como atleta, você tem ainda, imagino que vários objetivos como atleta, assim, no geral, tem algum que você possa compartilhar com a gente, o que você pretende, assim, se tem algumas competições que você queira fazer ali, algumas cargas, tipo, putz, tem essa carga que eu queria muito bater, compartilha com a gente. Vamos lá. Hoje eu acabei de olhar, até postei que eu recebi meu convite para o SG, né? Então a gente que está aí no cenário, era a competição que ano passado eu rompi meu peitoral, não pude competir. Eu estava vindo uma preparação muito boa, infelizmente aconteceu isso. Então essa é uma competição que eu quero participar, né? E se possível, né, quero ganhar ela, não sei se vai ser possível ganhar esse ano. Eu sou um cara extremamente realista, né? Acho que das conversas que a gente teve, eu consigo muito me desvincular entre eu, atleta, e o treinador. Porque não ser realista não resolve o meu problema. Então, assim, uma das coisas bacanas também é o seguinte: eu nunca quis ter um treinador, e eu poderia ser um melhor atleta tendo um treinador, porque a minha maior vontade é estudar, aprender, obviamente conversar com treinadores para que a gente possa compartilhar e aprender com eles e aplicar no meu corpo. É como se eu fosse o cientista do meu próprio corpo. Então, assim, o ganhar a competição, ficar em primeiro lugar, obviamente é muito legal, mas evoluir para mim, né? Tipo, pegar um treino, aprender e evoluir, que nem eu falei, poxa, eu fiquei 2 anos para ganhar 2 quilos no log lift, em 10 meses eu ganhei 10 depois de uma lesão grave. O que aconteceu nesse meio tempo? Quer dizer, foi o conhecimento, foi a maturidade, foi tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, a OSG é uma competição que eu tenho vontade de ganhar. Sendo meu próprio treinador, eu acho que seria muito bom para minha carreira. Tem algumas marcas, que nem no Dumbbell, esse ano eu gostaria de chegar a alguma coisa entre perto de 105 a 110 quilos. Hoje eu estou ali, tá ficando cada vez mais fácil fazer 100 quilos, eu sinto que tem uma sobra, né? Que nem ontem eu até te mandei o vídeo, eu fazendo 100 quilos ali depois de 4 horas de treino. Então, assim, para uma capacidade que é potência, que é um negócio que precisa que você esteja mais fresh, é uma boa característica, né? Tava ali quase 5 meses sem treinar pesado, no segundo treino já chegar ali perto num PR ali é bem bacana. A cangalha eu tenho vontade de chegar nas 1.000 libras, né? Que é um número meio que icônico assim, né? Para 5 metros. Estou em 425. O levantamento terra eu gostaria de passar ali nos 380 quilos. Não sei se pelas minhas proporções seria possível chegar a 400, obviamente eu gostaria, mas como eu disse, eu sou um cara bem realista, né? Hoje o meu máximo que eu já cheguei a fazer ali em treino foi ali 355, 360. Agora tem mais de 3 anos que eu não treino para evoluir, eu treinei meio que um tudão. Quero fazer 200 de Atlas Stone, então eu estava vindo uma crescente muito boa antes de romper meu peito. Fiquei contente que no Arnold Brasil agora a gente fez Atlas, não foi algo que me limitou, não senti que eu perdi força por causa disso. Minha melhor Atlas foi 187 quilos. E eu acho que é isso. Obviamente tem milhões de coisas que a gente vai querer fazer, mas a gente tem que ir colocando em prioridades. Essa competição agora, a Pro Strongman League, era um sonho que eu tinha alguns anos atrás, não sabia quando que ia fazer o convite e está acontecendo agora. Então, basicamente é isso. Bom, primeiramente, mais uma vez, parabéns, Heitor, tipo, por todas as conquistas, tudo que você tem feito. Um agradecimento pelo treinamento ali, todas as conversas, todos. Muito obrigado por todo esse papo aqui, acho que vai ser bem esclarecedor para todo mundo, assim, no geral. E só frisar um ponto que você comentou, que eu acho que é muito importante ali para as pessoas, era ser realista com seus objetivos ali. Não adianta, assim, você tá sonhando ser alguma coisa totalmente fora da sua realidade, você vai acabar se frustrando ali, você pode não atingir outros objetivos justamente por isso. Então, isso eu acho um ponto muitíssimo importante como atleta, como treinador, como até a pessoa que está assistindo, torcendo para os outros. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado por tudo isso. E, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Obrigado, fica com Deus. Valeu. Vou colocar pausar para gravar aqui.
Vou te,